Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê. Em nosso terceiro módulo sobre o nosso curso sobre medicina espiritual, hoje nós vamos falar dos grandes médiuns de cura na história da humanidade. Bom, nós tivemos ao longo da humanidade muitos grandes médiuns de cura, mas os mais famosos, vamos falar dos médiuns brasileiros que estão aqui perto da gente, né? E eu creio que na década de 40, 30, 50, sabe? Nós tivemos um evento muito especial no Brasil, que é o surgimento do kardecismo no Brasil, do espiritismo no Brasil, né? E nós tivemos grandes médiums, como Chico Xavier, um médium de psicografia, tá? Nós tivemos Valdo Vieira, que é um grande médium que psicografava junto com o Chico Xavier também. Nós tivemos Dona Zíbia Gaspareto, muitos outros médiums, né, que psicografavam muitos livros, né? O próprio Divaldo, né, vivo até hoje, e faz um trabalho maravilhoso. Tem até o filme dele, que você vai ver a história desse grande médium, né? E, basicamente, esses médiums, Divaldo, tal, esses indivíduos, eles não trabalhavam com cura, eles simplesmente trabalhavam com falar sobre a vida após a morte, trazer mensagens dos entes queridos que viviam após a morte, no intuito de mostrar uma nova realidade para o mundo, para o planeta, sobre a existência da vida após a morte. Centenas e até milhares de livros foram escritos nesta área por grandes médiuns, né? No entanto, o plano astral projetou também, né, uma afronta à ciência. Porque, veja bem, a ciência nunca aceitou essa questão de vida após a morte, nunca aceitou a história desses médiuns, né? A maior parte dos jornalistas daquela época, da década de 60, eram tudo jornalista marxista. Tá? O marxismo invadiu praticamente os meios de comunicação. Até hoje, o marxismo invade os meios de comunicação, né? As universidades, aquelas coisas todas. E essa ideologia social e política, que eu convivi muito tempo na universidade, eles não podem nem pensar em questões esotéricas, espiritualistas, paranormais. Eles são anti qualquer manifestação religiosa ou espiritual, né? Essa é a própria doutrina do Karl Marx. Quem lê os livros do Marx sabe disso, né? Eles falam que a religião é o ópio do povo, né? Em muitos casos é verdade mesmo, né? Mas não é em todos os casos, é óbvio. Então vamos lá analisar quando esses médiuns que eu acabei de falar, eles vieram como uma afronta à Igreja Católica. Nós tínhamos duas forças de poder, duas estruturas de poder. A Igreja Católica, tá? Para vocês entenderem o papel desses grandes médiuns no Brasil. Então, os grandes médiuns, né, eles tiveram duas frentes importantes de trabalho. A primeira, uma afronta à Igreja Católica, principalmente, né, que era a estrutura de poder mais assentada em todo o Brasil. Você pode ver, em toda grande cidade, toda cidade pequena do interior, o centro da cidade é uma catedral, uma igreja. Isso demonstra o grande poder e a grande influência que a Igreja Católica tinha sobre o cidadão, sobre a ideologia do povo e das grandes cidades. Ok? Só que ela tinha um poder, mas não era o conhecimento verdadeiro, não era a profundidade da coisa. Aí, então, esses primeiros médiuns que eu falei para vocês, esses médiuns que incorporava, psicografava, então, eles traziam mensagens e estabeleciam um elo com o plano espiritual. Isso tirava o poder da Igreja Católica, que era o sacerdote, que era o padre. Então, eles não podiam admitir que existiam esse tipo de pessoa
que podiam interagir com o plano espiritual. O padre e o sacerdote não conseguem fazer isso. Eles não são médiums e a igreja perderia totalmente o poder se ela apoiasse isso, né? Então, o espiritismo ele começou a surgir à margem do cristianismo no Brasil. Tá? Eu falo cristianismo porque é uma afronta não só à Igreja Católica, mas todas as igrejas evangélicas também. Né? Onde qualquer fenômeno mediúnico, qualquer fenômeno paranormal é classificado como coisa do demônio, coisa do Satanás. Bom, aí nós tivemos os médiuns de cura. Né? Os médiuns de cura, no caso, o mais famoso de todos, e um dos primeiros no Brasil de grande força, é o famoso Zé Arigó. Né? Zé Arigó incorporando o espírito do Dr. Fritz. Tá? Acho que não tem assim. Do médico alemão, Dr. Fritz. Muito bem. Este segundo, ele vinha, né, com o intuito, presta bem atenção, tinha dois intuitos. Claro que ajudar as pessoas era a base fundamental, mas a ideia central era trazer uma afronta à ciência e a política institucionalizada no país, a política materialista, né? Ou seja, esses médiuns iriam demonstrar um poder que afrontava qualquer conhecimento da ciência e qualquer conhecimento que os jornalistas ou que essas filosofias políticas e esses filósofos materialistas até então dominavam, né, o pensamento social, o pensamento político e o pensamento científico. Ok? Então, nesse caso, os médiuns de cura iriam fazer milagres de uma maneira que vocês não imaginam. Tá? Vocês não imaginam. Então, a partir daí, existe um objetivo, existe um projeto no plano astral. Todo médium é um projeto do plano astral. Ninguém vira médium de uma hora para outra só porque quer ser médium. Certo? Na verdade, esses grandes médiums, que eram desde criança médiums, eles eram um projeto do plano astral. Então, veja bem, é muito importante que vocês entendam. Né? Primeiro, esses médiuns eram projetos do Comando Astar para trazer luz à superfície das trevas. As trevas da superfície. Ok? Então, e um chamado também, um chamado intenso, para que um grupo de pessoas e espíritos acordassem e pudessem mudar suas vidas, pudessem focar suas vidas em outra direção, que não fosse no materialismo dialético, no materialismo da ciência. Né? Eu fui uma pessoa assim. Eu fui uma pessoa que eu tinha tudo para ir para a ciência, para ser um cientista como qualquer outro. Um monte de cientista materialista que nós temos aí. Mas a minha espiritualidade, ou a própria minha mediunidade, ela fez com que eu guinasse, que eu mudasse de direção, né? E pudesse seguir um outro caminho. Então, esses projetos do Comando Astar, são preparados esses médiuns e esses projetos até antes de suas encarnações. Ok? Ou reencarnações, tá? Então, quando eles estão na cidade astral, eles vão em reuniões especiais e tudo é discutido, tudo é preparado para que quando ele chega na superfície, eles vão então realizar esse trabalho com aquela pessoa.
Tá ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Tá? Então, um dos aspectos fundamentais é, você não pode entender que eu agora vou me tornar um médium de cura. Não é assim que funciona. Você vê, as coisas são, nesse caso, foi um projeto muito grandioso para influenciar toda uma ideologia científica e materialista. E o Chico Xavier e os outros para influenciar e bater de frente com as ideologias da Igreja Católica e do poder da Igreja instituído. Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Então, vamos falar desses médiuns de cura agora. Que é o foco de nosso curso, de nosso trabalho. Por volta de 1950, né? Zé Rigó, um médium mineiro, né? Tudo vem de Minas. Né? Incorporava, começou a incorporar nessa data o médico alemão Dr. Fritz. Ok? Muito bem. Esse médico ele começou a fazer curas e operações milagrosas, mas de uma maneira muito chocante. A ideia era chocar a ciência. Depois eu vou falar do que ele fazia, depois eu vou explicar para vocês como é que isso acontecia. Como é que essas operações aconteciam, tá? Como é que elas eram realizadas.